Leitura do livro Fragmentos de Pensamento e de Paixão, de Pietro Baldi. Capítulo O Problema Agrário, 1939. Ao iniciar esta série de artigos, eu me propus abordar pontos mais vitais do problema social de hoje. Portanto, não se estranhe que me ocupe também da agricultura, pelo menos em linhas gerais, uma vez que ela coopera na intensificação do nosso amor à terra. Para quem chegou, por caminhos próprios, àquela unidade de concepção sintética que falta à ciência moderna, é fácil a passagem do problema médico-sanitário de que falei em artigos precedentes, ao problema agrário, uma vez que ambos se apoiam na mesma base biológica e derivam da mesma raiz que penetra nas camadas profundas da vida. O problema técnico agrário é, antes de tudo, um problema de orientação geral, sem o que a experimentação não possuía princípio e nem guia. Também neste campo surpreendemos o materialismo, que chamarei de doença psicológica do século, nas suas últimas consequências, e prosseguimos na mesma campanha em prol da obra de ressurreição, desejada sempre no campo específico de cada problema particular. Por esse motivo, cada um desses artigos soa como um toque de alarme que desejaria ver compreendido e escutado. Sabemos que a orientação materialista do último século, cujas últimas consequências práticas em todos os campos ainda vivemos, pode constituir, conforme se observa, um perigo para a saúde humana e representar também um atentado para a fecundidade da terra. Quando a concepção unilateral do materialismo chegou ao campo das realizações, a passagem é fatal e rápida, e com o seu simplicismo mecânico experimental, ignorante dos aspectos mais profundos dos problemas, invadiu o campo biológico, não podia, na sua pretensão de impor-se às leis da vida, senão provocar uma reação, porque elas são invioláveis. Se nas construções é necessário conhecermos a resistência dos materiais a fim de não os submetermos a um esforço superior às suas resistências específicas, da mesma forma, no terreno biológico, o material vivo, se possui um campo de elasticidade, de resistência, que permite momentaneamente suportar um determinado trabalho, tem também um valor limite, além do qual a elasticidade biológica não chega. Ultrapassamos aqueles limites naturais. O ser, seja homem, animal ou vegetal, adoece. A terra, que é também viva, torna-se estéril e depauperada como um verdadeiro doente. Este é o resultado do choque de uma diretiva errada com as leis da vida. Trata-se de uma psicologia de violências, que pretende impor-se e forçar os princípios do funcionamento orgânico de nosso mundo. Se estes sistemas forem mantidos por longo tempo, perguntamos à ciência quais serão os resultados em todos os terrenos onde o homem encontra a vida. Os problemas da saúde, como da fertilidade, são problemas lentos, vastos, hereditários, que abraçam várias gerações. Entremos particularmente no âmbito agrário. Neste campo, aquelas premissas psicológicas instauraram um regime de prepotência por parte do homem e de esforço por parte do subjugado mundo orgânico. Este regime deu lugar, a princípio, a uma superprodução. Não deixa agora, como resíduo do seu supertrabalho, senão uma subprodução filha do depauperamento. Expliquemo-nos. A orientação científica da agricultura incorreu em 3 erros que são 3 perigos: o erro econômico, o erro mecânico e o erro químico. A industrialização agrária trabalha fazendo prevalecer os critérios econômicos. O proprietário rural já é um contador que calcula sua renda e deve fazê-lo, instigado por várias causas estranhas à agricultura, tais como o risco na colocação da produção, a concorrência dos mercados mundiais, as oscilações de câmbio, a dependência para os países estrangeiros,
a fim de obter matérias-primas necessárias à indústria de adubos, etc. Essas pressões vêm violar o equilíbrio dos fenômenos naturais. Esquece-se de que, nesses negócios, o processo econômico não se pode isolar, porque se intromete no processo vital, que é fundamental. Se ignorarmos, se o violentarmos, destruiremos também o resultado econômico. O material é vivo, impondo por este motivo exigências que a industrialização agrária tende a ignorar e a descuidar, arcando com as consequências. Trata-se de fenômenos vitais, trabalha-se com organismos e todo solo é um organismo que possui vida. Nesta, existe qualquer coisa de imponderável que foge a toda orientação materialista, qualquer coisa que é de origem espiritual. Um trabalho agrícola depende de fenômenos biológicos que vão da unidade coletiva de micro-organismos, que é o humus, até as plantas que vegetam, os animais que se nutrem, os homens que vivem da terra. Hoje, busca-se transformar em problema aritmético terrenos, plantas, animais e homens. Hoje, desejamos considerar a terra como uma equação química de elementos nutritivos, isto é, terreno subnutrido mais adubos é igual a terreno mais produtivo. Concepção simplista, unilateralidade, divisão econômica, negligência de muitos fatores para que a equação corresponda à realidade. Da mesma forma para a pecuária. Uma vaca não é um mecanismo para a transformação de forragem em leite e carne. Com este critério, os organismos animais são forçados à produção intensiva sob a pressão de um regime alimentar intensivo. A natureza suporta pouco o trabalho excessivo, sobrecarrega qual máquina, desorganiza-se, assim como inexplicavelmente se enfraquece e se torna estéril o animal. Terra perde a sua capacidade produtiva. Os animais nascem mal e doentes, organicamente tarados, partos difíceis, tuberculose, aborto e epizootico e esterilidade. O critério econômico nos fez esquecer o supremo equilíbrio da natureza, as leis profundas que fixam os limites de cada existência. A exploração indevida de uma função somente se pode obter com o preço da depressão de outra função. O animal não é máquina de produção e de renda. Por mais agnóstico que se queira ser, não se pode violar as imprescritíveis finalidades da vida. Se o erro econômico grava todo o negócio agrário, o erro mecânico e o erro químico gravam sobretudo a terra. A máquina, usada para a superprodução e para a obtenção de um custo menor, proporcionou, como veremos, uma vantagem momentânea pela adubação química. Nada se rouba da natureza, somente se antecipa o usufruto mais rápido das reservas naturais. Os resultados da industrialização e da mecanização da agricultura redundaram em ilusão de lucros altos a princípio, depois estáticos e finalmente decrescentes, a ponto de impor o uso progressivamente maior de adubos químicos e um trabalho sempre mais intenso. Delineia-se assim uma nova fase negativa da lei dos lucros, um esforço e uma despesa cada vez maior para vencer a tendência da terra a produzir cada vez menos. Aumentam as doenças das plantas, diminuindo, como nos animais superprotegidos, as existências orgânicas. Repete-se aqui a mesma consequência da excessiva proteção bacteriológica usada pelo homem. Encontramos-nos diante dos últimos resultados das premissas materialistas unilaterais e ignorantes dos equilíbrios sábios da vida. O método da agricultura científica, técnica e mecânica, depois de ter oferecido um resultado imediato e efêmero, alcançou um limite além do qual o rendimento se detém e a natureza, mais providencial do que o homem, nega-se a trabalhos forçados. Este fenômeno se revelou com evidência na adubação química destruidora de bactérias necessárias à vitalidade do terreno. Não propomos que ela deva ser abolida,
mas usada com o necessário bom senso para que se evite graves danos. Cedo a palavra às vozes autorizadas, que não me acusem também de visão unilateral. Ehrenfried Pfeiffer escreveu no seu livro A Fertilidade da Terra. É notável o efeito imediato da adubação química sobre o crescimento das plantas, aumento de produtos, arbustos túrgidos, particularmente se empregam adubos artificiais azotados. Tais resultados tornam os adubos químicos preferidos pelos agricultores. Abarrotam os mercados consumidores. A ciência afirma que, com tal prática, se balanceiam os elementos deficientes. Entretanto, duas conclusões vão se impondo com frequência entre os práticos que vivem e trabalham em contato com a terra. Para manter a produção no mesmo nível, é necessário aumentar de ano para ano a quantidade de adubos químicos. A estrutura do terreno se transforma no sentido já mencionado do endurecimento e da incrustação. Por que motivo as nossas escolas de agricultura e as nossas estações experimentais se calam diante desse fenômeno observado pela maior parte dos práticos? Fala-se tanto do incremento da produção e muito pouco da alteração do terreno. Não possuirão as estações experimentais para as pesquisas comparativas áreas de terras em condições que permitam o estudo de tais transformações? Para que só admite uma verdade quando sabe que ela é sustentada por nomes autorizados, citarei Talarico, Sussingut, Nicleus Cai, Iene Hans, Phippen, Elmer, Dreidax, Berlese, Batsky, etc. Esboça-se uma visão mais exata do uso dos meios químicos no campo da agricultura. Os seus perigos são mais três. Primeiro, um aumento não proporcional de renda em relação ao custo do adubo. Segundo, esterilização do terreno. Terceiro, perigo para a saúde dos animais e dos homens que se nutrem daqueles produtos. Eis o que diz Timely a este respeito. As regiões de nova conquista compreendem geralmente os terrenos ricos de humus acumulados há séculos pela vegetação espontânea. Se o humus não foi reintegrado com suficientes adubos orgânicos e com processos de formação natural, ele será destruído em período mais ou menos longo, e então sucedem inevitavelmente os fenômenos observados por todos os agricultores que tenham trabalhado com adubos químicos, isto é, a mudança da estrutura normal para o excessivo endurecimento do terreno, a formação de crostas na superfície, o aparecimento de manchas estéreis nos campos, a deficiência da capilaridade e, por consequência, a diminuição de disponibilidade hídrica e a regressão da fertilidade, etc. Com os nossos métodos de cultivo intensivo, acrescenta Pfeiffer. Particularmente com o uso abundante de exclusiva adubação química, criamos condições tais que as propriedades físico-químicas do terreno predominam e as atividades orgânica-biológicas caem em depressão. A mineralização da terra, além de ocasionar o desaparecimento das minhocas, acarreta a formação de uma crosta na superfície durante o período de seca. Este fenômeno deveria ser considerado pelo agricultor como sinal de tempestade, denunciada pelo barômetro do seu terreno. Uma vez arruinada, a reconstrução da saúde de um terreno é um trabalho lento e laborioso. Referindo-se à saúde dos animais e dos homens, assim se exprime o célebre fisiologista Abderhalden. Com muita frequência e em lugares diversos, determinadas doenças dos animais e dos homens foram atribuídas ao método de adubação das plantas alimentícias. Não se pode ainda afirmar com segurança, mas é admissível que importantes substâncias sejam elaboradas pelas bactérias do terreno. Devemos refletir bastante se é certo destruir a vida e a atividade sutil dos micro-organismos, introduzindo azoto sob a forma de nitrato de potássio, cálcio, ácido fosfórico, que perturbam
e impedem o desenvolvimento dos organismos vivos e provocam dificuldades futuras. Assim diz, enfim, o Dr. Verrato no Saneamento Médico. Os casos sempre mais frequentes de trombose, câncer, arteriosclerose e diabetes fazem suspeitar aos médicos dotados de respeito à biologia em geral, vegetal, animal e humana, que a causa desta série, não totalmente nova, mas de peso crescente de doenças humanas, esteja ligada aos métodos de cultivo adotados, isto é, depende da íntima qualidade minimamente e imperceptivelmente venenosa dos alimentos dos animais e do homem e dos remédios usados contra os parasitos. Problemas delicados, problemas novos. É necessário para compreender a agricultura um senso religioso da natureza, da qual ela faz parte, senti-la na sua realidade palpitante em relação a todo o cosmo. Como coisa viva que é, torna-se absurdo reduzi-la nas abstrações de gabinete, no artifício da experimentação absurda, divorciando-a da harmonia universal. A planta possui vida, sensibilidade, vontade individual, instintos que não se podem contrariar. A terra é uma unidade vital coletiva com as mesmas qualidades e, contudo, age, reage, escolhe, defende-se e possui uma consciência íntima das coisas que lhe pertencem, podendo recusar ofertas. Não se lhe aplique um sistema mecânico de química orgânica. Quando fornecemos o adubo artificial, a planta o prova e percebe que ele pertence a um ciclo de vida diverso do seu, sente a distância que o separa de si e a falta de afinidade. Recusa-o porque se acha impossibilidade de admitir, sem prejuízo, no circuito do seu recâmbio, aquilo que, por atávica experiência, lhe é estranho. Somente o adubo natural, por ser vivo, bacteriológica e quimicamente afins, por estar no mesmo plano orgânico, pode ajudar a ser assimilado. Em outros termos, poucos são os pontos de contato entre o mundo orgânico e o inorgânico, para que o primeiro possa sempre abrir as portas ao segundo, a fim de aceitá-lo no seu metabolismo. A Terra, desta maneira, assimila e digere bem somente os produtos orgânicos, e se nós não o nutrimos com um alimento sadio e apropriado, ela adoecerá, e com ela tudo quanto nasce dela ou dela dependa. Chega às minhas mãos, quando estou para terminar um opúsculo de Gneco de Gênova, exposição de um sistema racional, prático e econômico para aumentar a fertilidade do solo, onde se comentam os resultados já experimentalmente obtidos com um sistema de vegetina, com uma orientação muito semelhante à nossa. Problemas delicados, problemas novos. O estudo profundo dessas questões devia levar-nos ao campo técnico limitado sem que deixemos de parte a visão global da vida. A visão sintética e unilateral não podia deixar de nos guiar a este renovamento de vistas e de conceitos diretivos, que não permitem mais a insistência numa técnica agrária exclusivamente química, mas impõe-se, acrescentem àquela técnica processos biológicos e dinâmicos, próprios da terra. É necessário também, neste campo, superar a matéria e recordar que a agricultura se apoia no fenômeno da vida. Contém em si algo de espiritual, justamente como parte responsável e diretora. A agricultura implica também o senso de amor e da intuição clínica que se exige do médico. Torna indispensável aquele espírito de colaboração que é fundamental na natureza, perfeita em sua maravilhosa harmonia, que parece estranho, mas o fator espiritual é tão vasto e íntimo em todas as coisas que não se pode menosprezar sem prejuízo, nem mesmo no que se refere ao problema da produção, tido e havido como fenômeno exclusivamente econômico, industrial e mecânico, em que pese aos utilitaristas, outra orientação deve agir, qual novo impulso, até nos pormenores dos problemas técnicos. Este princípio concebe a sociedade humana como totalidade orgânica e não pode deixar de encarar a natureza senão como totalidade harmônica.
Alcançamos, deste modo, interpretação social mais exata da solidariedade de todas as formas da vida. Amemos a Terra conjuntamente com a nossa pátria e a nossa família. Amemos a Terra viva como nós criaturas que adoecem e se cansam. Saibamos conservar-lhe a saúde física para as futuras gerações. Ela é mãe de todas as coisas, sobre ela se reza o ciclo da vida e da morte. No seu ventre prolífico, no seu húmus, que é o campo da morte, nasce a vida vegetal, animal e renasce também a nossa vida. Esta terra não é somente um composto químico, mas um organismo vivo, rejuvenescido pelas irradiações cósmicas que atingem, pelos micro-organismos que a purificam, pelos vermes que a fecundam, por todo o trabalho vegetal e animal que lhe povoa as entranhas e a superfície. A terra é útero que recebe, protege, fecunda e restitui. Depositária da vida, conservadora dos germes, princípio feminil de defesa, de espera e de reprodução, eletricamente negativa, armazenadora de vibrações cósmicas, expandes ao ritmo das irradiações solares, passiva somente para melhor agir no silencioso trabalho interior. A Terra contém toda a potência reconstrutiva do amor que perenemente regenera, preenchendo os vazios da morte. Sobre o dorso dessa criatura irmã, que não é máquina, só erguem-se todos os fenômenos sociais. Retribuirá o nosso amor dando-nos o fruto do seu seio. Se a maltratarmos, violentando-a, ela se fechará em si mesma. Tristemente, negar-nos-á os seus favores, porque sem amor não há criação.